Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero gravar esse vídeo para te dar algumas dicas, alguns conselhos do que você pode fazer nessa quarentena. O que você pode fazer nessa quarentena para você não se esfriar na fé, para você sempre estar ali, sabe, forte. A gente sabe que em muitos lugares as pessoas estão impossibilitadas de ir à igreja. Há lugares que as pessoas estão impossibilitadas de sair de casa. São medidas que alguns governos estão tomando para contenção e evitar a propagação em maior escala do vírus. Até aí a gente até entende, mas a gente tem na igreja muitas pessoas que já têm ali a sua maturidade espiritual e sabem que a igreja não está restrita a quatro paredes. São pessoas que reconhecem que elas são a igreja, como está escrito, que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, ou seja, você é a própria igreja. Mas nós também temos a seguinte consciência, que precisamos ir à casa de Deus para renovar a nossa fé, para agir a nossa fé, precisamos ir até a igreja para não acomodarmos espiritualmente. Assim como você, quando precisa de uma carne, você vai até o açougue, quando você precisa de uma verdura, você vai até o sacolão, até o verdureiro, até a sua horta. Quando precisamos de Deus, não que Deus esteja apenas na igreja, mas a igreja é um lugar, é uma casa de oração. Jesus ia à igreja, Jesus ia ao templo a fim de orar também. Então, a ida à igreja é algo muito essencial. E nós temos pessoas que estão ali na igreja iniciando na fé. São pessoas que não têm uma maturidade espiritual, por exemplo, para caminhar só, para irem sozinhas no seu início ali de caminhada. São como crianças que começam ali engateando, depois ali começa a dar os primeiros passos, cai. É como você aprender a andar de bicicleta. Começa, cai, levanta, se esborracha e precisa de alguém ali para orientar, para dirigir, para aconselhar. Aí entra o papel do pastor, do obreiro, de uma pessoa que tem uma experiência espiritual maior, tem uma maturidade maior. E nesse período a gente vê que essas pessoas estão sem esse acompanhamento. Então eu vou te dar aqui algumas dicas para você nesse período de quarentena não deixar a sua fé se esfriar, não se afastar da presença de Deus, porque você pode ter certeza, o diabo vai usar dessa situação para te afastar de Deus. Como Deus também vai usar dessa situação para aproximar outras pessoas dele. E eu tenho certeza que esse momento é um momento de reflexão, é um momento onde você tem que pensar muito na sua salvação. E a gente vê, né? Você deseja estar na igreja, você deseja buscar a Deus, participar de um culto, e você não está tendo aí a condição. Primeira dica que eu quero te dar nesse período de quarentena: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Toda vez que você lê a Bíblia, Deus fala por você. Toda vez que você abre a Bíblia para ler a palavra de Deus, o autor da fé, ele vai te dar uma direção, ele vai te dar uma instrução. E não faça isso à tarde, não faça isso no almoço, não faça isso à noite. Faça isso logo cedo. A primeira coisa que você fizer, leia a palavra de Deus. Medite nela. Se você quiser meditar em outros horários, sem problemas. Mas é essencial que você medite logo cedo na palavra de Deus. Antes de você ouvir notícias sobre o coronavírus, sobre pandemia, medite na palavra de Deus. Segunda dica, ore. E principalmente nas suas orações, peça a Deus para cessar a praga. Quando a praga veio sobre Israel, Davi sacrificou, Davi orou, Davi foi ao monte e a praga cessou. Nós temos que pedir a Deus para cessar essa praga. Muito vale por sua eficácia a súplica de um justo. Imagina várias pessoas orando, Deus vai atender o nosso clamor e vamos sair dessa mais fortes do que nunca. Terceira coisa que é bom você fazer: se a sua igreja, se a igreja que você frequenta, a igreja, por exemplo, que eu frequento, que é a Igreja Universal, ela disponibiliza, ela tem à nossa disposição cultos online.
participe desses cultos. Todos os dias, nós, pelo menos na Igreja Universal, estamos aí com cultos online, reuniões online. Se você na sua igreja tem também reuniões online, participe desses cultos, como se você estivesse dentro da igreja. Vá, se troque, se arrume, coloque a sua roupa. Não participa de pijama, não. Coloque a sua roupa, pegue a sua Bíblia e participe da reunião como se você estivesse na igreja. Seja segunda, seja terça, quarta, domingo. Domingo pela manhã, por exemplo, coloque a sua melhor roupa, tome o seu banho, chame os seus familiares, porque essa é a hora da gente que tem, por exemplo, familiares que não professam da mesma fé que a nossa, de colocarem eles para participar dessa reunião. Faça desse limão uma limonada, aproveite esse momento para levar os seus familiares também a Deus. Mais algumas dicas: cuide da sua família. Agora é hora de você dar mais atenção para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus parentes. Agora nós que somos cristãos, que somos de Deus, temos que ser aqueles que levantam. Hoje em dia a gente vê no mundo pessoas com notícias que jogam a pessoa para baixo. Morreu tantas pessoas, ou tantas pessoas contaminadas. Olha, depois da crise vai vir uma crise financeira. Agora é o momento de você mostrar a grandeza do Deus que existe dentro de você, que é jogar as pessoas para cima. A gente vai enfrentar lutas, no período da crise do vírus e depois dela, mas a gente vai vencer. Como no passado, o povo de Israel, quando veio as pragas sobre o Egito, o povo venceu aquelas 10 pragas, o povo não foi atingido. A gente crê também que você não vai ser atingido, mas você tem que estar ali como um porto seguro, como alguém usado por Deus para estar ajudando os seus familiares. E eu tenho certeza que quando essa pandemia passar, quando essa crise passar, o evangelho vai ser propagado a todos os cantos desse mundo. E eu quero terminar esse vídeo fazendo a reflexão. Se as pessoas estão desesperadas, porque o medo gera pavor, o medo gera desespero, devido a esse vírus, agora pense, imagine quando o Senhor Jesus voltar e as pessoas forem arrebatadas, e as pessoas sumirem. Imagina como o mundo não vai ficar. A verdade é que agora o mundo está parando, mas quando Jesus voltar, o mundo vai acelerar, só que de uma forma para pior. O desespero vai ser grande, as pessoas vão ir para a rua. Olha, vai ser algo muito terrível, mas se você se manter na fé, se você alimentar a sua fé, você não vai estar nesse momento para presenciar isso, porque você vai subir com o nosso Senhor em glória. Então, vamos aproveitar esse momento para nos aproximarmos de Deus, vamos aproveitar esse momento para levar pessoas próximas a nós de Deus, mas seja inteligente, siga os conselhos das nossas autoridades. Se tem que ficar em casa, fique em casa. Se amanhã as autoridades disserem que a igreja pode abrir com seus devidos cuidados e você pode frequentar, vá com todos os seus cuidados. Mas não desobedeça às orientações do governo. Não desobedeça, porque nós, como cristãos, temos que ser exemplos e temos que dar exemplos. Nós, por exemplo, da Universal, temos seguido essas orientações à risca. À risca. Eu, por exemplo, estou aqui agora, dentro da igreja. A igreja está aberta, só que não está tendo culto. Mas eu estou aqui para ajudar as pessoas que estão chegando. Esporadicamente, vem uma, vem outra. Sempre vem alguém que está sofrendo. Mas esporadicamente a gente está aqui para ajudar. Eu não posso parar. Mas eu estou aqui na igreja em quarentena. Eu não estou tendo contato com ninguém. O contato que eu estou tendo é com você. E o pouco de contato que eu tenho com algumas pessoas que vêm aqui é com todo cuidado, é com álcool em gel, é conversa de 3 metros de distância. A gente tem respeitado, porque em pragas, teve uma praga, a última praga, por exemplo, que Deus mandou sobre o Egito, a orientação de Deus foi clara, para passar o sangue nas ombreiras e ficar em casa. Deus mandou o povo ficar em casa.
O povo obedeceu. Aqueles que obedeceram, aqueles que sacrificaram, aqueles que colocaram a marca do sangue e ficaram em casa, a praga não atingiu. Minha amiga, eu tenho orado por você, ore por mim, e eu tenho certeza que essa praga não vai atingir nem você, nem a nossa casa. Tá bom? Deus abençoe você, vamos passar por isso e vamos sair mais fortes do que nunca.